né? Sim. Foi a melhor mijada que eu já dei na vida. É um alívio, né, meu? É um alívio. Então, quer dizer, eu saí dali com a sonda, saí dali com um dreno também, tá? E urinando normal, né? Urinando normal. Não estava sentindo dor, porque estava na base da anestesia ainda, e já comecei também, né, a tomar antibiótico e remédio para dor, no hospital mesmo, tá? Mas depois, quando foi perdendo o efeito da anestesia e tal, eu senti uma leve dor, sim, leve, dor moderada, tá? Então fiquei 2 dias no hospital, né? Vim para casa com a sonda, e a sonda é algo que te incomoda para você dormir, para você tomar banho, enfim. Como eu nunca tinha usado sonda na minha vida, né? Uma das noites, eu acho que na terceira noite, a mangueirinha da sonda ali, ela dobrou. Então, ao invés da urina descer para a bolsa, a urina voltou. Aí você imagina como que ficou o meu órgão genital, né? Ele ficou totalmente inchado, uma dor terrível, terrível. Isso era quase 2 horas da manhã, né? Falei, e agora? Vou para o médico, vou para o hospital, né? E a gente assustado com a pandemia, enfim e tal. E minha filha pesquisando na internet ajuda muito, né? Boa. Ajuda muito. Veio na mente agora a internet. Minha filha pesquisando ali, então ela abriu a bolsa, saiu o ar, porque entrou ar, saiu o ar, aí foi amenizando Não é aquela algo tão dor. complexo de se resolver. Exato, porque a internet te ajuda muito, Sim, né? perfeito. Nesse sentido. E aí tal, resumindo, para a gente não prolongar muito, fiquei 12 dias com a sonda, retornei para o médico, né, para retirar a sonda. Cheguei lá, fui com a minha esposa no dia, tal, né? E aí, Luiz, tudo bem, tal? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem, tal, né? Vamos retirar a sonda. Trouxe fralda. Falei, como assim? Pô, você vai sofrer, principalmente nos primeiros dias, de incontinência urinária, né? Eu vou tirar a sonda, mas você vai precisar colocar uma fralda, né? Eu falei, não trouxe fralda. Ele falou, rapaz, pior que eu também não tenho nada aqui no consultório. E aí ele vai para a secretária e pede para ela um absorvente emprestado. E aí tal, Luiz, tem aqui um absorvente, você vai ter que usar isso aqui. Por quê? Porque eu vou tirar a sonda, você vai retornar para a recepção, porque eu preciso saber como que vai ser aí. Você vai ter que sair daqui, você tem que urinar, você tem que sair daqui bem. Você andava normal ou não? Normal você não andava, né? Mas tinha dificuldade para andar ou era só na cadeira de roda? Não, andando normal. Normal? Normal. E aí... Após a cirurgia, como que foi? Pós-cirurgia, você saiu andando? Saí andando. Com dificuldades, evidentemente, tá? Até mesmo por causa da cirurgia. A cirurgia é uma coisa agressiva, né? Então saí andando, sim, com dificuldades, mas no meu retorno para o médico, 12 dias já, eu estava andando bem, né? Então usei aquela meia de compreensão para não ter uma trombose e tal, sabe aquela meia branca, parece uma bailarina, tal, né, meu? Aí, tal, fui no médico, tal, de bermuda, meia branca, parecendo uma bailarina e tal, né? E aí, tal, você não pode sair daqui sem urinar, precisa saber como é que você tá e tal, né? Me deu um absorvente, eu nunca tinha usado absorvente, né? Eu nunca tinha usado absorvente na minha... Sentido, né? Então hoje a gente
compreende um pouco mais as mulheres. O negócio é chato, incomoda. Então, às vezes, a mulher, no período da menstruação, ela fica irritada. Enfim, a gente tem que compreender isso aí. Porque absorvente é uma coisa chata. Pastor, só um minutinho, para não perder o foco. Vamos lá. A cirurgia do senhor foi aquela computadorizada? A minha cirurgia foi computadorizada, laparoscopia, que dá o nome, aquela dos furinhos, né? Foram feitos furinhos, porque tem a cirurgia. Para próstata tem 3 tipos de cirurgia. De repente tem pessoas aí que têm dúvida, tá? Tem a robótica. Essa cirurgia, o meu convênio, no caso, não cobria. Essa cirurgia hoje, para fazer, ela fica em média 35 mil, 40 mil reais, tá? E tem a laparoscopia, que é do furinho, tá? Esse furinho é feito aonde, pastor? Na direção da próstata. Na próxima tem aqui o... Ela é computadorizada. Então ele está vendo ali no computador tal, e vai trabalhando. Olha só. Esses furinhos ficam entre o ânus e o pênis? Não. Fica, no meu caso aqui, para baixo do umbigo. Ah, para baixo do umbigo. Para baixo do umbigo aqui. E a bexiga? Ele não atravessa a bexiga? Não. Eles conseguem desviar a bexiga? Consegue porque ele visualiza, né? Através de imagens. Tal, então entra lá dentro, né? Entra lá dentro. Aí eles conseguem desviar a bexiga e chegar na próstata. Exatamente. Aí a minha próstata... Até mesmo porque o tumor do senhor era em cima, né? Exatamente. E acho que o único acesso também seria por ali também, né? O acesso mais fácil, né? Aí a minha próstata foi tirada, né? Porque próstata é uma coisa muito, muito pequena. É um caroço de feijão, mais ou menos? Não, maior. Maior. Uma castanha. Do Pará? Mais ou menos. Ou uma castanha de caju? Pequena, né? Mas o feijão é micro. Então, no caso, é maior. E aí ela foi tirada através da laparoscopia, que são os furinhos, tá? Então tem 3 tipos de cirurgia. Tem a aberta, tradicional, e tem a laparoscopia. Então hoje... A aberta que o senhor fala como que é? Aquela que abre a barriga. Abre a barriga mesmo? Exatamente, tradicional. Agora tem problema na próstata e abre a barriga do caboclo? Exatamente. Apesar que hoje não está fazendo mais, difícil fazer esse tipo de cirurgia. Tá? Até pelo SUS a pessoa consegue fazer esse tipo de cirurgia computadorizada? Não, ou ainda é a tradicional no SUS? No SUS eu acredito que ainda é a tradicional. Eu tenho um conhecido meu que fez pelo SUS e ele fez a tradicional. Tá? E as vantagens dessa computadorizada são imensas, né? Sim, a recuperação é muito mais rápida. E é muito caro a computadorizada? No caso, o meu convênio cobriu a computadorizada. Então, você tem ideia de valor para quem não tem? Não, o valor dela hoje eu não saberia te dizer. A robótica eu sei te dizer, porque meu convênio não cobria, tal, 35 mil reais, 40 mil reais, tá? Então, qual é a vantagem de uma cirurgia, a laparoscopia? A precisão é maior. Por quê? Porque quando os nervos, os vasos sanguíneos, responsáveis pela nossa ereção, eles estão ali ligados, eles estão muito próximo da próstata, tá? Então, quando vai fazer o corte para retirar a próstata, dependendo também de onde o tumor estiver, tá? Porque de repente o tumor está mais avançado. Então, esses vasos, na medida que eles forem preservados, esses vasos, você vai ter menos problema em relação à ereção, tá? Agora, se o tumor tiver avançado, evidentemente que esses vasos, eles podem ser danificados, cortados para a retirada da próstata. Então, isso aí vai determinar em relação à ereção, a quantidade de vasos que foram cortados ali. Você está entendendo? Uhum. Então, depende muito da posição do tumor. De repente, o tumor ele já está saindo
da próstata. Então é evidente que o médico não vai preservar os vasos responsáveis pela ereção. Por quê? Primeiro, para o médico é a cura. Sim. Ele não está preocupado com... Da situação, eles são secundários. Exatamente, isso aí é uma questão secundária. E aí tal, né? Saí do consultório com um absorvente, por incrível que pareça, rapaz. Naquele dia a recepção estava cheia. E eu saí, né, naquela dificuldade para andar e segurando o absorvente para ele não cair e tal, né? E tal, enfim, fiquei ali uns 10 minutos esperando aquela vontade de urinar e tal. Fui no banheiro, urinei e tal, normal, graças a Deus. Voltei para... Não teve dor na hora de urinar? Nada, não, né? Nada. Voltei para a sala do médico e tal. E aí, Luiz, beleza? Beleza, urinou? Normal, doutor. Tranquilo, graças a Deus. Então vai para casa, tal. Naquele dia minha esposa dirigindo, evidente que eu fui com absorvente, né? Fui com absorvente e tal, né? E segurando ali, pô, você imagina, sair na rua, tal, né? Você imagina? Sair na rua. Se precisasse, pegava da esposa emprestada. Agora é 2 pessoas. Sair na rua, tal, de absorvente, né? E graças a Deus cheguei em casa e, resumindo, praticamente não tive incontinência urinária. Tive nos primeiros dias, porque como eu fiquei 15 dias com a sonda, então eu tive nos primeiros dias, tá? Usei fralda para dormir, tá? Urinei na cama uns 3 dias até pegar o time ali em relação à questão. Acaba sendo normal, né? Normal, tá? Exatamente, mas não tive praticamente 0 de incontinência urinária, porque eu conheço pessoas que teve mais de 1 ano incontinência urinária, pessoas usando fralda, não é só à noite, durante todo o dia. Por quê? Porque a pessoa, ela perde a sensibilidade, então ela urina e ela nem percebe, entendeu? Então é necessário usar a fralda. Então não tive incontinência, só nos 3 primeiros dias. No 15º dia, eu já estava tendo ereção normal. Retornei no médico, para a gente resumir aqui, para não prolongar muito. Cheguei no médico, ele perguntou, e aí, Luiz, como é que você está? Estou bem, doutor. Não tive incontinência urinária, ele arregalou um olho, assim, né? Ficou surpreso. Em relação à ereção, eu estou tendo ereção, ele olhou para mim e falou, isso não é comum. É isso que eu ia perguntar. Até então, tinha a probabilidade do senhor não ter ereção? Tinha essa possibilidade? Sim, são as possíveis consequências, né? Então, no 15º dia, já estava tendo ereção, o médico falou, pô, isso não é normal, não é comum. Mas eu bem sabia o que estava acontecendo comigo. Havia muitas pessoas orando por mim. A ereção hoje, ela é igual antes da cirurgia ou ela não é tão igual? Normal. Normal, igual antes? Normal. Pode ser Deus mesmo, né? Deus. Eu estava debaixo de uma promessa, tá? Muita gente orando por mim, muitos amigos, muitas igrejas orando, intercedendo por mim, e tudo isso faz a diferença. Tiago 5,16, a oração do justo pode muito no seu efeito. Exatamente. Tinha pessoas justas orando por Exatamente. Então, quer dizer, eu digo assim, pastor Marques e diácono André, eu sou um milagre. E aí, depois de tudo isso, o médico falou o seguinte, Luiz, depois de 2 meses, né, após a cirurgia, é de praxe a gente realizar o exame, um outro PSA, para ver como é que está. Se o seu PSA ainda estiver elevado, a gente vai entrar com radioterapia. Mesmo, né, tendo feito a cirurgia,
ainda tinha isso, Meu Deus do céu. esse pensamento, né? Puxa vida, de repente eu vou ter que passar ainda por uma radioterapia. Se o senhor E não a... tivesse se apegado a Deuteronômio 31:8, certo? Sim, Acredito que ali o emocional do senhor ficaria muito mais muito, fragilizado. muito mais. Estava debaixo de uma promessa, né? Estava E uma debaixo. coisa interessante também da potência do homem está 100% relacionado ao psicológico. E se o pastor tem ereção normal, é porque o psicológico do senhor estava muito bom. Porque existem homens que não tem problema nenhum de saúde. E ele é impotente. E o problema não está nas partes, no genital dele. O problema está só na cabeça. Dizem que o sexo começa primeiramente aqui na cabeça. Exatamente. Eu sou um tipo de pessoa que eu procuro administrar o meu emocional. Procuro administrar, gerenciar o meu emocional. Você é o gestor das suas emoções. Então, a gente tem que adquirir isso no nosso dia a dia. E o próprio Espírito de Deus vai te dando condição de você ser um bom gestor das suas emoções. Tem pessoas que conseguem ser um bom gestor da vida financeira, um bom gestor do ministério, da igreja, enfim, mas ele não consegue ser um bom gestor das suas emoções. Ele não consegue administrar, ele não consegue gerenciar as suas emoções. Então, a gente tem que começar a crescer neste sentido. De repente, o mundo pode estar caindo. Se você conseguir gerenciar bem as suas emoções, você não vai potencializar o problema. Porque o problema existe. E muitas das vezes, quando a gente não consegue administrar o nosso emocional, você tem a capacidade de potencializar o seu problema. A gente pode ir até um pouquinho para a Bíblia. Se a gente olhar lá a história de Golias, Israel, o exército de Israel, diante ali de Golias, Golias, um gigante, mas eles conseguiram potencializar tanto o problema, o inimigo, que eles perderam a força para enfrentar o inimigo. Então, o próprio gigante achou que ele era o cara mesmo. Exato. Por quê? Porque ele foi potencializado. Então, quer dizer, você tem um problema? Eu também tenho. Mas se você potencializar o seu problema, ele vai ser muito mais forte na tua vida. Você não vai ter condição emocional de administrar o seu problema. Então, é interessante a gente parar e pensar nisso. Então, falando da radioterapia, foram 2 meses de aflição. Mas eu procurei administrar também o meu emocional. E aí, 2 meses se passaram, eu fiz exame de sangue no domingo de manhã, a enfermeira tirando meu sangue, e eu em espírito de oração ali naquela hora, dizendo para Deus, Senhor, o sangue de Jesus é saudável. Que o sangue de Jesus esteja correndo nas minhas veias agora, porque o sangue dele é saudável. E à noite participei da ceia na igreja, você está entendendo? Então, eu acreditei na palavra, eu acreditei no ato de participar da ceia, de me alimentar ali da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, e comecei a declarar, comecei a profetizar, meu sangue está saudável, o meu corpo está saudável. Aí, tal, peguei o exame, fui para um médico, não abri o exame, entreguei o envelope para o médico, ele abriu assim, tá excelente, tá muito bom seus exames.
Sabe quanto foi o meu PSA? 0,003. Olha só. 0,003. Você está entendendo? Excelente. Luiz, está ótimo. Não tem vestígio do câncer. Então, a promessa de Deus, ela é verdadeira na nossa vida. E Deus não faz obra pela metade. Então, muitas das vezes, Deus permite, né, que a gente passe pelo vale, que a gente esteja, muitas das vezes, dentro da cova ou dentro da fornalha, porque a cirurgia foi estar dentro da fornalha, né? Deus poderia ter me curado? Claro que poderia ter me curado sem o processo da cirurgia, mas Ele permitiu. Alguma coisa Ele me ensinou, ou muita coisa Deus me ensinou. Mudou o chip, mudou a configuração, mudou a minha vida com Deus. Todos os valores, né? Mudou os valores, mudou as prioridades. Hoje, para mim, é muito mais significativo a minha família, é muito mais significativa para mim. Você, meu próximo, vocês são pessoas muito mais significativas para mim. Eu vejo que como que eu preciso de vocês, como que a vida de vocês é importante para mim. Você está entendendo? Você começa a enxergar a vida de uma outra forma quando você é diagnosticado com um câncer. E aí eu vou falar para você, eu estou bem, fisicamente eu estou bem, muito bem, mas ainda eu estou um tanto dilacerado, emocionalmente dizendo. Eu estou me recompondo, emocionalmente dizendo, a cada dia eu estou me recompondo. Por quê? Porque mexe demais com as suas emoções. A questão emocional ela é muito importante, né, pastor? O senhor falando sobre essa questão de gerenciamento de emoções, né? Eu me lembrei de um dado, né? Cerca de 85% das doenças psicossomáticas que surgem no corpo, mas têm origem emocional. Cerca de 85% dessas doenças que surgem no corpo são de origem emocional, de emoções não gerenciadas. Então nós vemos a necessidade de nós termos este equilíbrio, este domínio emocional, né? E quando o senhor fala sobre emoção, me vem Provérbios 16:32, onde a Bíblia vai nos dizer: é melhor o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito, o que domina as suas emoções, do que aquele que conquista uma cidade. Exatamente. Está falando aí do domínio próprio. Perfeito. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta para eu fazer, e nosso tempo já está quase embora. Já? Mas antes eu quero agradecer aqui e fazer um merchan aqui também. Vamos lá, né? Sempre é bom. O Josué Gama, Petros, do pai do Peterson Gama, né? Gente boa, hein? Isso, isso mesmo. Josué Gama. Um abraço, pastor Josué Gama. Gente boa muito demais. grato pelas informações, né? O que ele comenta aqui. O Eduardo José, um sobrinho meu, paz do Senhor Jesus a todos. A Teca é uma amiga daqui, ouvinte, que ela não perde um programa. Deus abençoe sua vida, Teca. Peterson Gama, ótima noite a todos do Evódia Mais. Ao pastor Luiz, grande homem de Deus. Um beijo pro Peterson, viu? Prazer enorme em conhecer. Já é alvo das minhas orações e admiração. Um grande abraço também para o meu irmão e amigo André. Tamo junto, Pet. Pastor Josué Gama, ele fala em entrevista proveitosa. Jurandir Hilário Gama, é irmão do pastor Josué Gama e tio do Peterson Gama. Uhum. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, muito bom o assunto. É muito importante deixar a população informada. O nosso irmão Val, ele fala onde é que fica a próstata. O senhor já explicou. E deixa eu ver quem tem mais aqui. O Nonato Dias é um pastor amigo da gente. Grande abraço, pastor Nonato. Deus abençoe sua vida. E o pastor Nonato é um grande parceiro aí do Missões Evódia no Sertão.
tem ajudado a gente em grandes obras, principalmente construir a escola lá na tribo indígena. E eu quero aproveitar e falar sobre o Arthur. Meu Deus do céu, eu ia falando de novo, Arthur Lanche, não é possível. Turbal Lanches. Arthur Lanche, para quem não sabe, era uma casa de lanche que tinha quando eu era adolescente. E até hoje esse Arthur Lanche está na mente. Não existe mais, gente. Hoje a melhor casa de lanche é Turbal Lanches. Para você que deu aquela fominha agora e você está com vontade de comer um lanche, pega o telefone, o missionário Osés vai estar colocando aí o número do telefone do Turbal Lanches. Liga para o Turbal Lanches, que daqui 15 minutinhos o motoqueiro encosta aí com aquele saquinho na mão, um lanche bem quentinho. E é uma delícia. Quero falar também do nosso amigo e parceiro, pastor Anderson. Ele confecciona camiseta, ele confecciona as camisetas do Missões Evódia no Sertão. Confeccionou as nossas camisetas do Motoclube, que tá para nascer aí um motoclube do Evódia Mais, né? Tem umas camisas de manga comprida, é muito bonita. E se você vai fazer algum evento na sua igreja, alguma festividade, você precisa de batas, de camiseta de evangelização, é só procurar o pastor Anderson. Ele entrega em qualquer lugar do Brasil. É só você entrar em contato com ele através do telefone também. E nós temos aí também o nosso amigo Pietro Júnior. Pietro Júnior é um grande parceiro nosso do Missões Evódia no Sertão. O Pietro Júnior já foi apresentador da Record, da Bandeirante, do SBT, um homem que chegou a ter até avião. E nós temos um vídeo gravado com ele aqui no podcast. Ele perdeu tudo que ele tinha. Quando ele se viu no fundo do poço, que ele não viu mais saída, Jesus se apresentou para ele como uma porta e ele entrou por essa porta e Deus está levantando ele. E ele tem aí hoje uma ONG que ele fornece aí na média de 300 marmitex por semana. É uma pessoa que precisa da nossa ajuda também, de contribuição. E o Pix dele é o mesmo e-mail dele, que é institutoencabe@hotmail.com. E o missionário Osés vai estar postando aí também algum contato, como você faz para entrar em contato com o nosso amigo Pietro Júnior. E dificilmente eu faço propaganda do meu canal. Eu tenho um canal também que chama Missionário Rod Marques. Todo esse bate-papo aqui, ele dura 1h30. Então, o que eu faço no meu canal? Eu faço 2 vídeos, divido no meio dois tempos de 45 minutos. Então, se você não tem tempo para ouvir 1h30, você ouve lá no meu canal 45 minutos, pode guardar o segundo tempo para outro dia. E lá eu coloco também alguns trabalhos de arte que eu faço. Eu trabalho com pintura, então você vai encontrar algumas coisas de pintura lá muito legal. E tem coisa que eu ensino lá também de pintura lá, beleza? O meu canal é Missionário Rod Marques e o nosso podcast é Evódia Mais. Se você não é inscrito em nenhum dos dois, se inscreva lá. Ajuda a gente a fazer com que esse canal cresça. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveita e faz pergunta, que nós já está na reta final, mas dá tempo de responder. Se a gente não conseguir responder aqui no programa, a gente responde posteriormente. Beleza? E agora eu quero estar fazendo uma pergunta que é uma curiosidade minha. Vamos lá. O pastor disse que foi cortado umas vesículas seminais. Correto? E o pastor ele falou na palestra que o senhor não tem ejaculação. Correto? Exatamente. Mas o senhor sente o mesmo prazer como se tivesse. Né? Exatamente, porque na verdade o que acontece? Essas vesículas seminais, é onde é produzido sêmen, espermatozoide, tá? Então, quer dizer, a partir do momento, não tem como você fazer uma cirurgia da próstata e não tirar as vesículas seminais, porque são coisas interligadas, tá? Então, quer dizer, hoje eu não tenho mais a ejaculação, tá? Então, sêmen, ok? Mas a sensação do orgasmo eu tenho, porque o orgasmo não está na saída ali do sêmen, na ejaculação. É impressionante, né? O gozo, o orgasmo, ele está aqui, ó. Não é quando você, não é na saída ali, na ejaculação. É neurológico, é aqui, ó.
na cabeça. Então a sensação é a mesma. Mas no seu corpo tem o sêmen, tem o espermatozoide, ele fica Não, inativo ali? não. Ou isso é simplesmente eliminado? Acabou. Acabou, né? Acabou. Não tenho mais, entendeu? Eu, por exemplo, graças a Deus, sou casado, tenho 2 filhos, mas hoje, por exemplo, eu estou impossibilitado de ser pai. Entendi. Nunca mais. Você entendeu? Então é interessante essa questão. Mas no que diz respeito ao prazer, é a mesma coisa. E foi muito importante, eu acredito eu, o apoio da sua mulher, né? Da sua esposa, né? Sim, Acho que foi fundamental para tudo, para todo esse contexto, né? para que tivesse esse fechamento. Você está entendendo? Foi assim de suma importância o apoio, a companhia. Ela foi comigo no consultório, foi comigo no laboratório, foi comigo no hospital, companheira, o tempo todo ali do meu lado. Ou seja, nesse momento, a participação da família, principalmente da esposa, É fundamental. importância, É fundamental, fundamental. Te ajuda em todos os sentidos, tá? Só para a gente finalizar, primeiro Deus, as orações e uma outra coisa que nos ajuda muito, atividade física. Todas as vezes a gente fica preocupado só com o espírito, com o emocional. E a Pastor tem que ir na academia? Tem gente que tem a ideia que não, né? Eu sou a favor, pode ir na academia, se não gosta, porque tem gente que... Eu não vou em academia, tá? Eu tenho um filho que é professor. Meu filho é professor de educação física, está fazendo, na verdade, estágio, né? Mas logo, logo vai estar se formando. Mas hoje ele faz estágio em 2 academias, tá? Eu, por exemplo, não gosto daquele ambiente de academia, tá preso ali. Eu gosto de sair para a rua e fazer a minha corrida. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha corrida. Você entendeu? Hoje eu corri só 10 km. Então, quer dizer... Você acha que as suas condições físicas também ajudou bastante? Muito, te ajuda muito, muito, muito na sua recuperação. Eu era muito esperto para sair da cama, mesmo com a sonda, para tomar um banho, para andar. Tudo isso é fundamental. Seu corpo tem que estar funcionando bem. Porque muitas das vezes a gente se alimenta mal, a gente come muito mal, a gente não pratica atividade física e a gente, muitas das vezes, espiritualiza a nossa saúde, tá? Não precisa sair correndo por aí. De repente, a pessoa tem que fazer aquele propósito. Pô, vou fazer uma caminhadinha hoje, de meia hora. O André é bicicleta, né, André? Bicicleta André tem a bicicleta dele lá e tal, sempre está pedalando, sim, né? Então, o meu conselho é esse: busca a Deus, esteja servindo a Deus, se possível esteja em uma comunidade, cuida do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, é essa a minha palavra, pastor. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você, Marques e Oséias, que está aqui na técnica, né? Nos ajudando, nos servindo aqui. Maravilha, nós ainda temos 12 minutos ainda. Então. Mas eu gostaria de perguntar agora para o pastor se, quando e como o pastor conheceu Jesus de verdade. Falou, dessa vez eu... Por que eu falo de verdade? Porque no meu caso, eu ergui a mão mais de 50 vezes, né? Até... Você gostou tanto que aceitou 50 vezes. Mais de 50 vezes. Porque a Assembleia de Deus do Belém, antigamente, ela era muito rigorosa. Você não podia ir num parque de diversão. E eu era criança. Eu andava no chapéu mexicano e falava, pô, tô desviado. Ia lá aceitar Jesus. Eu ia na roda gigante, desviei de novo. Reconciliação, então. É só a reconciliação. Mas até que teve um dia que eu entendi, compreendi o que é ser evangélico, o que é ter um encontro com Cristo, e eu tive. Gostaria de ouvir um pouquinho. Na verdade, eu me converti aos 21 anos de idade. Eu tenho 54,
Vocês são bons de conta, eu sou péssimo. Mas já dá mais de 30 anos, né? 33, né? É isso. 33 anos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa experiência foi a mais amarga da minha vida. Já passei por algumas aflições na vida, mas essa foi a pior de todas. E eu saí desta provação, eu saí desta aflição mais crente, Amém. mais convertido. Hoje eu sei que eu sou mais convertido. Tem muita coisa ainda que precisa ser construída na minha vida e tem muitas coisas que precisam ser destruídas na minha vida. Você está entendendo? Mas eu me vejo assim, eu vejo que eu melhorei. Eu melhorei. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 1,6, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo, ou até a vinda de Cristo. Então, quer dizer, tem coisas na tua vida que precisa ser mudada hoje, amanhã, até a vinda de Cristo. Então, o religioso, ele se acha perfeito. O religioso, ele se acha acima do bem e do mal. O religioso, ele sempre está com o dedo apontado para você. Agora, aquele que conhece o Evangelho, ele sabe que ele está sendo aperfeiçoado a cada dia. Então, se a gente pudesse colocar uma plaquinha no peito, estou em obra, estou em construção, porque hoje o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, mudando coisas que eu, humanamente, não consigo mudar. Meu coração está aberto para a mudança, porque você tem que estar receptivo também para a mudança, porque o Espírito Santo ele só vai atuar na nossa vida mediante o nosso consentimento, né? Mas na verdade eu saí mais crente. Maravilha. Eu sei que hoje eu estou mais crente do que antes, né? Pastor, sobre a questão do Novembro Azul, nós vamos ter uma série de cultos na nossa igreja, né? Sim, vamos ter convidados, né? Inclusive vai estar lá 3 pastores. Os 3 tiveram câncer de próstata. Os 3. Nossa. Tem gente que acha que câncer não pega pastor. Pastor não está imune. Crente não está imune, isento a doenças. Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Eu fico impressionado porque tem igreja que vende a ideia que tudo tem que estar perfeito. Você não é cauda, você é a cabeça. Você não pode tomar emprestado. Você tem que emprestar, enfim. Eu determino e tal, né? Ensina um evangelho que não é esse evangelho que eu conheço. Eu conheço o evangelho de aflições, né? Você tem vitória, você também tem derrota, você também tem fracasso, porque na derrota a gente aprende, pastor. Exatamente. No fracasso a gente aprende também. Certeza. Na aflição a gente aprende. Quando você está triunfando, quando você está bem, quando você está numa zona de conforto, você não cresce, Exatamente. você não amadurece, você só vai crescer e amadurecer no vale. Exatamente. Romanos 8:28, um versículo muito conhecido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um teólogo que ele foi magnífico na fala dele. Ele diz que Romanos 8:28 nos traz a seguinte ideia, que Deus pode fazer as situações ruins, as aflições que nós enfrentamos, ele transforma toda essa situação em aprendizado, em bênção, claro, com o principal intuito de que o nome dele venha a ser glorificado também, né? Lá em Mateus 8, do 23 ao 27, Jesus estava no mar da Galileia com os discípulos, e a Bíblia diz que de repente, e geralmente as coisas acontecem de repente na nossa vida, de repente sobreveio uma tempestade de ventos, né? Que
as ondas cobriam o barco, né? E os discípulos ficaram atônitos. Mas por que aquela tempestade ela sobreveio? Para que o nome de Jesus fosse glorificado, porque em Mateus 8:27, quando Cristo apaziguou aquela tempestade, foi assim na sua vida, o que os discípulos disseram? Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Foi o que aconteceu na sua vida. Você falou da palavra de repente, né? O de repente é maravilhoso. Você está numa prova, você está numa situação difícil, mas o de repente de Deus sempre acontece na nossa vida, né? Paulo e Silas na prisão, de repente sobreveio, né? Um terremoto que abalou ali o cárcere, quebrou as correntes. Então, o que eu tenho a dizer para os nossos queridos que estão nos acompanhando pelas redes sociais é que o de repente de Deus sempre vem na nossa vida. Deus muda situações e circunstâncias. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja para finalizar uma campanha. E a missionária que me convidou falou assim, durante a mensagem você vai falar para a igreja, Deus vai te tirar desse deserto. Eu falei, beleza, mas que versículo que eu leio? Não, você pode ler o versículo que você quiser, mas durante a mensagem você vai falar para a igreja, Deus vai te tirar desse deserto. Eu falei, tá bom. Eu não sou um pregador hoje em dia, mas naquela época não era nada mesmo, eu estava engatinhando. E essa campanha seria numa quinta-feira, e na quarta-feira eu em casa sozinho, pensando que estava sozinho, eu comecei a ensaiar uma pregação, né? E eu sempre queria ser eloquente, só que na verdade Deus deu o contrário. Hoje se eu pregar, se bobear, os irmãos dormem na igreja, né? E aí eu comecei na cozinha. Eu profetizo que Deus vai te tirar desse deserto. E eu gesticulando e inventando umas mensagens na cozinha. Sim. De repente uma voz falou no meu coração. Você vai dizer para a minha igreja que eu não tiro ninguém do deserto. Eu só tiro do deserto para trazer para a terra que mana leite e mel, que é aqui na minha glória. Você vai dizer para a minha igreja que todos passarão pelo deserto, porém nenhum passará sozinho, porque eu passarei com eles. E é no deserto que eu fiz os meus maiores milagres, e é no deserto que eu ainda faço os meus maiores milagres. E Deus me deu uma mensagem completinha, foi como se fosse uma fita cassete no meu coração. Cheguei naquela igreja, as pessoas pegavam o microfone, hoje que Deus vai te tirar do deserto. Eu ali quietinho. Quando chegaram na mensagem, falei, a irmã, ela falou que era para eu dizer para a igreja que Deus vai tirar todos vocês do deserto, mas Deus me deu outra mensagem e ele falou que ele não tira ninguém do deserto. Então, se prepara que para ouvir a palavra de Deus. E aquela fita cassete foi como se fosse desenrolando do meu coração. E quando terminou, acabou a mensagem, devolvi o microfone e foi uma bênção. Eu acredito que foi a melhor mensagem que Deus me deu, a melhor pregação que Deus me deu. E foi uma bênção. Missionário Osés, meu celular acabou a bateria, eu acho que está na hora também de encerrar, né? Falta 2 minutinhos. Eu gostaria de aproveitar esses 2 minutinhos para o irmão fazer um resumo aí. Eu acredito, né? Diante do que foi tratado aqui, não há mais ignorância em relação ao câncer de próstata. Sim. É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Obviamente que você, homem, você não é mais ignorante e você não deve mais padecer com essa questão do câncer. Vá, faça o exame. Chegou aos 40 anos, né, pastor? Procure, faça o exame, porque você hoje não é mais ignorante no que tange a este assunto. E a questão do Novembro Azul. Você, pastor, você líder de alguma igreja, abrace essa causa, né? Como nós estamos abraçando já há anos na nossa igreja. Sim. Temos aqui o pastor Luiz, que é fruto desta campanha do Novembro Azul. Se possível, traga essa causa para a sua igreja. Fundamental. Maravilha. Eu quero aqui agradecer todas as pessoas que nos prestigiaram com a audiência e que Deus vai abençoar a vida de cada um.
Quero dizer para o pastor Luiz que Deus continua te usando. Amém. E para nós foi um privilégio muito grande. Eu fiquei muito ansioso esperando esse grande momento, esse encontro nosso aqui nesse podcast. E dizer que a presença do nosso amado irmão André é muito bacana também. A presença dele estar aqui. E a gente, qualquer dia, a gente vai marcar outra vez a sua vinda aqui também para nós. Para nós estar falando de Bíblia, esse homem fala de Bíblia, que eu também não preciso entrevistar, eu só fico só ouvindo. É muito. Para mim é benção pura, né? Muito bom. Tomara que os nossos ouvintes não venham dormir, né? Mas não tem como. Mas que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Amém. E é isso aí, pessoal. Se o Espírito Santo de Deus, se Deus permitir, vocês já sabem, nós voltaremos. Ficam todos com Deus. Amém.